Olá, uma boa noite, boa tarde, bom dia. Depende de onde tu estiver nos vendo. Está aqui no mais um bate-papo com o missionário. E nós queremos aí te convidar para ter esse tempo junto conosco. Vai ser com certeza um tempo muito legal, muito massa. Semana passada teve aqui conosco o Anderson Wendel, líder da Jocum aqui de Porto Alegre, Jocum Gaúcha. Foi um papo bem legal, né? Até conversa com o Anderson. E a primeira conversa que a gente teve também com o Anderson Munhoz, lá da Inglaterra. Eles estão lá no nosso canal do YouTube. Entra lá, Missão Eis-me Aqui Oficial. Lá tu vai encontrar a conversa lá com o pessoal. Essa conversa de hoje depois já vai para lá também, né? Daqui a pouquinho eu já vou chamar o nosso convidado de hoje. Estou esperando a galera ir entrando para a gente poder então trocar essa ideia. Hoje à noite vai estar conosco o missionário Assis Brasil. Ele já está aí no meio de nós e ele tem muita coisa para contar. O Assis é um grande amigo já de bastante tempo. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito bacana, vai ser muito legal, como tem sido todas as outras. Entra lá, galera, entra no nosso canal, dá uma olhada lá, já te inscreve, e vamos vendo o que Deus vai estar falando, e vamos colocando lá, e a gente vai compartilhando, vai dividindo, e todos nós vamos crescendo, e o reino principalmente, que é a nossa grande intenção, certo? Bom, eu vou chamá-lo, ele está aqui no nosso meio, vou chamá-lo para ele já aparecer, a gente já começa a conversar, já começa a bater um papo. Quero cumprimentar a galera que está aí, já vi alguns ali, meio de passada, Edson Cabreira, você está aí conosco. A Tati ela entra ali, mas ela também está aqui do meu lado. E aí, então vou chamar o Assis aí para a gente já começar, daí a gente vai esperando a galera chegando, e assim a gente já vai batendo um papo, já vai conversando um pouco. Fala, Assis, meu querido, chega aí. Aparece aí pra gente poder conversar um pouco. E aí, queridão? Fala, meu irmão. Tudo jóia, cara? Tudo jóia. Tá indo aí. A tua imagem não apareceu, tu tá no meio de nós aí. Eu sou do além, cara, é a voz do além. Eu acho, cara. Fica uma coisa estranha assim, né? Parece que o cara tá falando com Deus, fala uma coisa e vem aquela voz assim, né? Então, eu orei, cara, pra ficar na caverna. Acho que Deus levou bastante a sério isso. Ué, eu não tô entendendo. Aqui pra mim tá aparecendo a minha imagem, mas tá congelada também. Aqui só fica assim, aquela rodinha girando assim, como se esperasse acontecer alguma coisa. Aqui eu tô vendo aqui no outro celular, que a Tati tá vendo aqui, né? E não tá aparecendo nada. Ou assim, é o seguinte, quem sabe tu não sai e volta. Vamos Ver fazer. se... Tá, deixa eu ver também se eu tô no Wi-Fi aqui, se eu tô no 4G. Peraí. Já volto aí. Peraí. Isso. Tá dizendo que tá espiritual. E ele saiu. Meu Deus. Chega a dar um arrepio na espinha. Não tá aparecendo, diz Abner Cruz, eu sei. Mas ele já saiu fora, daqui a pouco ele volta. Só a voz do Assis. Mas daqui a pouco ele tá voltando e quando ele chegar, ele vai estar com uma sede de contar histórias e contar aquilo que Deus tem feito na vida dele, né? Tá no espírito. Mais um arrebatado. Pois é, né, cara? Essas lives aqui, elas estão tendo esse poder aí. O pessoal entra e daqui a pouco é arrebatado. Ivens Luiz Prado, Ivens Seis Dedos, grande amigo Ivens. Hoje nós já fechamos o contrato com o Ivens para o futuro, para ele estar aqui conosco. Para estar conversando conosco. A gente está esperando o Assis voltar, ele veio, como está sendo dito aí, foi arrebatado, terceiro céu, daqui a pouco ele volta. Nós vamos aguardando o nosso amigo Assis Brasil para chamá-lo. Vamos ver se ele já está no meio de nós novamente. Ainda não, né? Então vamos esperar ele chegar aí. Galera que está entrando agora aí, quer ver essa história aí depois, aquilo que vai acontecer aqui, que Deus vai fazer através da vida do Assis, quer saber o que
Deus fez na vida do Anderson Wendel, Anderson Munhoz. Entra lá no nosso canal do YouTube, Missão Eis-me Aqui Oficial. Entra lá e a gente vai bater um papo. Olha só, o Abner perguntou aqui, quando é que vai rolar uma live com o Lore? Abner, sabe que a gente tem que mirar no céu para pelo menos alcançar as estrelas, mirar na lua, né? A gente de repente acerta nas estrelas. Ele está na minha lista. Vai saber, né, cara? Vai saber o que vai acontecer no futuro. Vamos ver se o Assis já está aí no nosso meio. Assis Brasil, onde está você, meu querido? Venha para a luz. Ainda não. Acho que estava dando um problema de conexão. Então, o Assis está resolvendo lá. Então, galera, para quem já entrou aí, está esperando, está no aguardo, né? O Assis entrou rapidinho, só estava a voz dele, a gente não tinha imagem. Ele saiu, está retornando aí para a gente poder trocar uma ideia. E o Assis é um cara com muita experiência, já foi líder de base missionária, hoje lidera uma base, já viajou para vários países. A gente vai conversar um pouco sobre isso, vai saber como é que ele foi chamado pelo Senhor, como é que ele disse, eis-me aqui, qual o país o Assis está hoje, no Brasil mesmo. E até assim, ó, talvez o que salvou a nossa conversa com o Assis foi justamente a questão da pandemia e da quarentena, porque era para ele estar hoje, se não me engano, no Amapá, para dar aula numa base da Jucum. Ó, o homem está aí de volta, vou chamá-lo, né? Mas daí, como está sem voo, toda essa história, quarentena, ele acabou não indo. E ruim lá para o pessoal, bom para nós que estamos aqui com ele. Agora ele volta. E dessa vez para ficar. Ele está no meio de nós. Ele está em espírito. Vem, Assis. Vem pra luz, cara. Aí. Alô? Fala, Assis. Tô eu aqui, cara, mas só a voz, de novo. Cadê a imagem, que é bom? Pois cara. Não... Oi. Não, eu já verifiquei aqui as configurações tanto do Instagram como do telefone, as permissões estão tudo ok. I don't know. Você pois Eu não entendo nada de tecnologia, né? Não sei se tem alguém para nos auxiliar, né? Mas se não, cara, a gente vai conversando, claro. O pessoal vai poder te ver, né? Vai ter que ficar me vendo aqui. A minha voz continua a mesma. É verdade, cara. É verdade. Né? Mas assim, Assis. Pronto, resolvi. Ó, vou botar uma foto aqui, ó. Aqui, ó. Pra quem não conhece, aqui está o Assis. Ali, no vídeo. Que ele tá... Mas tu não tá com uma barba assim agora, né, Assis? Deixa eu pegar uma foto. Não, eu tava até 2 dias atrás. Aí a delegada pediu para tirar e eu tenho que me submeter, né? Patroa manda. Tá certo. Então tá assim, certo. Pronto. Então o Assis tá assim, ó. Pra quem não conhece o Assis, tá muito claro ali. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Ali tá o Assis, tá mais ou menos assim. Então, Assis, eu acho que com a minha imagem assim fica bom. A minha imagem é a tua voz. Vamos lá. Ela tá de volta, vai ficar segurando ali do meu lado. Visão do inferno. Então vamos começar. Vamos, assim, ó, vai que o milagre ocorra e daqui a pouco aparece a tua imagem, mas se isso não acontecer, vamos conversando, né? Tá. Vamos lá. Então, Assis, tá aqui. Olha aí, olha o que o Ivens falou antes da gente começar. Ele falou, a velha geração não se adapta bem com essas tecnologias. É verdade. Olha o Ivens. Sabe que o Assis ele é muito mais velho que eu, né? Ele nasceu 2 semanas antes de mim. Eu já sou de uma outra geração. Hoje em dia tá assim, meu amigo. Toda semana muda a geração, velho. É verdade. Então, galera, você está fazendo a chamada aí dos teus convidados por ordem alfabética, é? Sim, senhor. O senhor tem uma boa percepção. Pela agenda você está pegando, né? Exatamente. Ó, isso é uma boa percepção, porque eu comecei ali os Anderson, Assis Brasil. Semana que vem estará aqui conosco o Atos França, que é um pastor aqui da Polônia, e assim está indo.
Claro que tem algumas exceções, eu dei uma furada assim na agenda, mas eu peguei... Por quê? Qual o critério que eu deveria adotar? Eu não sei, cara, achei meio injusto fazer, esse primeiro, daí parece que, né, tu gosta mais desse, daquele. Então, para ninguém ficar triste, seguimos uma ordem alfabética. Então, semana que vem é Papa Benedito, cara. Não, ele tem mais gente com A antes dele. Ele vai esperar um pouquinho. Vamos lá, então, galera, lá. Vamos começar. Deixa eu apresentar aí o Assis, né, fundador, líder da Global Fire, ele vai contar um pouco o que é isso. O Assis, nós nos conhecemos em 2007, faz bastante tempo, não, 2006, faz bastante tempo. O Assis, ele era um dos líderes do Imersão, que era o ministério que trabalhava com evangelismo criativo, e esse ministério é um ministério inspirador do Eis-me Aqui. Né? Então, aquilo que a gente aprendeu com Imersão, com o Assis, com o Rodrigo, com o pessoal da Imersão, a gente começou a colocar em prática aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e se tornou o Eis-me Aqui. Então é uma alegria muito grande, o Assis é um grande amigo mesmo. A primeira pessoa, quando eu conheci o Assis, eu era pastor auxiliar na igreja que os recebeu, e o Assis foi a primeira pessoa que disse para mim, a gente estava conversando no final lá do treinamento, foi um treinamento de final de semana com feriado, ele me chamou, a gente estava conversando e falou assim, cara, por que tu não te libera de tudo, cara, e fica só na obra? Né? Foi a primeira pessoa que me falou isso, fica integral na obra, cara, não sei o quê, e certamente uma semente foi plantada a partir dali, né, e hoje nós estamos aí. Assis, é uma alegria, cara, te receber, mesmo não conseguindo ver a tua imagem, mas tu está aqui conosco e é uma grande alegria. Legal, é um prazer para mim também estar aqui, né, e continuar ativo, profeticamente falando, né, e você fica fazendo ciúmes aí com essa coisa de chimarrão, fala sério, isso aí dá muito certo aqui em Curitiba, aliás, está bem frio aqui, não totalmente frio, mas está frio. E essas histórias são altares, né, Rodrigo? A gente olha para trás e vê esses altares construídos, né, fruto da misericórdia e da graça de Deus, que, afinal de contas, ele não precisaria nem de maneira nenhuma da nossa mãozinha para fazer o que ele tem que fazer. Né? O fato dele nos chamar para participar é graça abundante, né, privilégio. Então, lembrar dessas coisas é muito bom e está muito alinhado com o encargo e o propósito que o Senhor nos deu para gastar a nossa vida, investir a nossa vida. Show de bola, maravilha. Assis, para a gente começar assim, a gente queria conhecer um pouco a tua história. Então, vamos começar do início. Como é que foi assim que tu te entregou para o Senhor? Como é que tu começou a andar para o Senhor? Como é que foi a tua conversão? Conta um pouquinho aí para nós. Então, eu não acredito em berço evangélico, né? Até porque eu tenho uma fábrica que fabrica esses berços aí, evangélicos. Né? Então, a minha família, ela é bem sincrética na questão religiosa, espiritual, né? Meu pai, ele veio de uma família adventista, minha mãe era bruxa de um clã de indígena, né? Ela morava numa reserva indígena, meus avós, por parte da avó, eram bugres, e a minha mãe era tipo a curandeira da parada, né? Ninguém fazia nada sem ir lá buscar a ação dela. Os meus avós, por pai de pai, família judaica, alemã e italiana, e ele veio da adventista. Depois houve um sistema ali, um tempo de libertação muito forte da minha mãe, principalmente numa igreja presbiteriana renovada, foi quando ela foi liberta desses espíritos malignos, né, que faziam com que ela fosse esse tipo de feiticeira, né? Ela era de um clã chamado Clã de São Cipriano. Não sei se os irmãos já ouviram falar, inclusive tem um livro de São Cipriano. Era bruxaria mesmo. E aí, a partir da conversão da minha mãe e do meu pai, nós passamos a conviver já num ambiente missionário. Né? Eles se tornaram muito ativos no interior do Paraná, e a minha primeira Bíblia eu ganhei de uma garota de programa convertida num educandário, que a minha mãe era uma das mulheres que montou esse educandário. O nome da moça era Dorcas, ela se converteu lá e ela me presenteou com a minha primeira Bíblia. Minha primeira experiência com Deus foi numa vigília, no meio de uma plantação de pinos, né? Com 4 anos, eu nem sabia falar o português direito.
faz muito tempo que eu não vejo essas manifestações do Senhor, mas de a floresta ficar em brasas, não sei se os irmãos já viram isso, né? E foi numa situação dessa que eu ouvi pessoalmente que eu seria enviado para as nações como um adorador, né? A minha mãe já tinha ouvido essa profecia quando ela estava grávida, né? E o Senhor falou para ela que dentro da barriga dela tinha um discípulo de Jesus. E aí, depois, com 4 anos, o Senhor me falou isso. Mas eu cresci sendo aquele moleque terrível que quase todo mundo é, né? Não fez diferença, vamos colocar assim, né? Não colocou uma auréola na minha cabeça e nem 2 asinhas. Pelo contrário. Meu pai morreu numa situação muito trágica, né? Quando eu tinha 7 anos. E eu fui para a rua, me tornei praticamente um menino de rua, apesar de ainda ter família, tudo. Eu ficava o maior tempo na rua. Meu avô tinha uma fábrica de reciclagem de lixo reciclável. E aí eu pegava os carrinhos e ia para a rua com 7 anos e passava o tempo na rua. Então, isso afetou totalmente o meu caráter, né? Eu me tornei um cara dissimulado, problemático, mentiroso, sexualidade toda torta. E com 13 anos, a minha mãe me buscou de novo. Eu estava num tipo de orfanato, só que minha irmã, que era líder, me trouxe para Curitiba para morar num asilo, chama Estância Lar Dona Ruth. Ela era enfermeira nesse asilo, e dentro desse asilo tinha uma igreja batista. Quando eu entrei, no primeiro culto, num domingo, Jesus me encontrou, né? Eu fui irresistivelmente atraído por Jesus naquele momento, entreguei a minha vida para Ele ali, e eu costumo dizer que a partir daquele momento eu sou um missionário, né? Com 13 anos, quando eu fiz a minha opção por Cristo, eu não pensei mais em ter nenhum outro tipo de carreira, nenhum outro tipo de projeto. Eu me mergulhei nisso de vez, assim. Meu encontro foi muito forte com Jesus nessa ocasião, né? Com 21 anos, eu entrei na Jocum, fiz a minha primeira escola de missão, né? A ETED, Escola de Treinamento e Discipulado. E de lá para cá eu tenho vivido só para isso. Hoje estou com 46, então você faz a conta aí, né? Só que assim, houve uma mudança de chave a partir de 2011. De 2011 até 2011, apesar de eu ser um cara muito comprometido com o Senhor, entre indas e vidas, quedas e levantar, porque eu acho que assim, não existe ninguém que no seu processo não tem que passar por um certo tipo de santificação, né? Aquilo que para os adictos, para os viciados, a gente fala recuperação, para nós é santificação. Todo mundo está se recuperando de alguma coisa em alguma área, né? Então, o tempo todo eu tenho aprendido que é um sistema de crescimento, eu tenho crescido nisso. Mas a partir de 2011, eu entendi exatamente o que significa propósito. E isso foi uma chave na minha vida. Show de bola, maravilha. O pessoal que está chegando agora, a gente está com o áudio aí do Assis, né? Deu algum problema de conexão que a gente não consegue ter a imagem dele, né? Mas ele está aqui conversando conosco, contou um pouquinho, contou na verdade como é que foi quando ele Jesus, desde lá dos pais, e a gente está aí conversando com ele. Então isso para o pessoal que está entrando agora, né? Não sabe o que está acontecendo, agora vocês já estão a par. Grande abraço, pastor Márcio Santos, lá de Osório. E Assis, tu falaste aí com 21 anos, né? Tu entraste ali, foste para Jocum, e foi nesse tempo assim que tu teve, agora é essa hora da propaganda do ministério. Foi esse tempo assim que tu, né, tu respondeu pro Senhor assim, eis-me aqui, esse é o momento, como é que... tem que aproveitar, né, cara? Sabe como é que é, né? Propaganda é tudo. Então, foi nesse momento, como é que foi, assim, foi nessa tua ida para Jocum, qual o Jocum que tu fizeste? E eu queria também pedir que tu contasse para o pessoal, enquanto for contar isso daí, como é que foi a tua história, assim, da primeira vez que tu leu a Bíblia, quanto tempo tu levou, como é que foi, assim, essa, né, teve fome de ler a Bíblia? Conta aí um pouquinho pra gente isso, vocês. Então, na verdade, quando eu me converti com 13 anos, né, que eu encontrei com Jesus mesmo, imediatamente eu mergulhei na palavra. Imediatamente eu não vivia para outra coisa, eu só queria ler, e eu ficava importunando tudo que é líder que estava por perto, e foi uma imersão mesmo na palavra. Foi
uma imersão na palavra. Depois eu tive muitos tutores espirituais, pais espirituais. Eu tive a bênção de ser acompanhado por homens, assim, por exemplo, um deles é o Josadak Lima, acho que vocês conhecem o Josadak, né? Ele hoje tem mais de 70 livros escritos, e ele hoje é responsável pela parte de educação da Igreja Metodista no Brasil, já foi responsável pela parte de educação na quadrangular no Brasil todo, né? Ele era um dos homens fortes dentro da CEPAL na área de pastoreio e pastores, e esse foi talvez o maior, vamos colocar assim, tutor espiritual, né, que eu tive no tempo da minha conversão. E ele, na sua conversão, leu a Bíblia de joelho, de uma vez só, no lado da cama dele. Então, já dá para ter ideia, né, do nível de compromisso com a palavra. A palavra sempre foi algo muito... Só um pouquinho aqui, tá dando uma cortada, só retoma pra gente. Tu disseste que o Josadak, quando ele se converteu, ele leu a Bíblia de joelho numa tirada só. É isso que tu tinha falado? Ele era açougueiro. Ele era açougueiro e ele lia a Bíblia de joelho, né? E eu falei, cara, eu quero viver isso com essa intensidade, eu quero ter isso. Eu fiz algo parecido, daí, depois que eu terminei minha ITED, a primeira coisa que eu fiz, eu fui para uma chácara em Itaperuna, no Rio de Janeiro, e eu proclamei a palavra em voz alta durante 10 dias. Eu proclamei a palavra toda, do Gênesis ao Apocalipse, em voz alta, das 6 da manhã às 10 da noite, em jejum total. Eu fiquei 15 dias em jejum total, proclamando a palavra em voz alta. Essa foi uma das loucuras que eu fiz, assim, por amor a Jesus, né? E é interessante a gente falar nisso, Rodrigo, porque as pessoas às vezes veem os frutos, mas elas não entendem os bastidores, né? Tudo que você produz publicamente é fruto daquilo que você faz nos bastidores. Não tem, né, outro segredo. Tudo é fruto de um relacionamento de intimidade com o Senhor. E então foi assim, até os 21 anos, eu sempre fui muito intenso ministerialmente nas atividades da igreja, né? Aí quando eu fui para Jocum, eu fiz a Jocum em Contagem, em 2001, se eu não me engano, a primeira ITED de 2001 na Jocum de Contagem. Aí eu já engatei uma primeira e continuei aí vivendo só em missões mesmo, né? De lá eu fui para essa chácara de Itaperuna, de Itaperuna eu fui para São Paulo. Em São Paulo foi muito louco, né? Porque quando eu estava embarcando para São Paulo, eu fui para um evento de 3 dias e no caminho da rodoviária eu encontrei um amigo profeta, ele falou assim, você está indo viajar? Eu falei, tô. Não, você só volta daqui 1 ano. Eu falei, você tá louco, cara? Eu tô indo para passar 3 dias. Na verdade, eu estava indo para visitar o Israel, lembra do Israel? Ele estava numa igreja na Vila Matilde e eu fui para visitar ele. E eu cheguei lá num ambiente de necessidade de apoio na igreja local e tal, e eu me inseri nesse ambiente. E de lá, se eu não me engano, saíram 13 irmãos que foram para missões. Eu descobri na caminhada que eu tinha na minha vida um encargo de ativação. Então, cara, é muito louco isso, porque aonde eu estou, geralmente eu estou ativando pessoas para irem. A primeira equipe minha do PWCW, que é um ministério que começou aqui de intercessão e arrependimento público, a equipe inteira foi para outras nações em menos de 1 ano. Então, assim, isso é uma coisa que eu não sei entender, isso é uma coisa totalmente do Senhor na minha vida, e foi por causa desse motivo que eu entendi que eu tinha que ampliar isso, fazendo uma agência missionária própria, criando escolas e intervenções, e eu tenho feito isso com toda a minha vida, né? Hoje a gente está com 2 bases aqui em Curitiba, uma agora na porta de uma das maiores favelas aqui de Curitiba, no Parolim, né, um prédio de 3 andares que o Senhor nos deu para começar esse trabalho lá. Estamos com um projeto novíssimo que eu estou falando, inclusive em primeira mão aqui, furo de reportagem, vamos lá. É um outlet humanitário, né, uma loja humanitária. Então, tudo que você compra nessa loja, ela vai ser 20% vai ser revertido
para projetos missionários, 10% para projetos específicos e 10% vai para um fundo, tipo um BNDES, né, que depois a gente vai investir em quantidade maiores aí. É incrível o que Deus fez, que é um prédio que o aluguel custa 12 mil e nós estamos lá pagando 2 mil. E já de cara nós temos 4 carretas de mercadoria lá no valor de quase R$500 mil para a gente fazer isso. Então, é algo que só Deus pode fazer isso. Nós não... Sem nenhum tostão no bolso, né? Sem falar que esses países todos que você falou que eu fui, né? 51 países aí, sempre por meio da fé. Eu costumo dizer para os irmãos assim, o dinheiro não determina quem eu sou, o que eu visto, o que eu como, para onde eu vou, por que eu vou, o que determina é o Senhor. Ele falou, vai, eu não quero saber, eu dou o primeiro passo e vou embora. Que legal, cara. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando eu fui aí na base, eu me lembro que eu estava com uma base, a gente passou na frente dessa comunidade que tu falaste e tu apontaste assim um prédio e disse, olha, eu estou pensando em pegar esse prédio para a gente fazer uma base. Esse aí que é o prédio da segunda base? Esse aí. É esse mesmo? Esse mesmo, aham. Esse é um prédio gigante, cara. É algo do Senhor, assim. A gente sabe que pelos meios naturais essa multiplicação seria impossível. E é muito engraçado, Rodrigo, porque quando as pessoas ouvem falar da Global, a Global hoje ela já tocou o mundo inteiro, através do PWCW, dessas intervenções, né? Essas intervenções já aconteceram em mais de 300 cidades, né? Já aconteceram desde a Tailândia, Indonésia, Paris, na França, na verdade a Europa toda já teve intervenções do PWCW. Muitas salas de oração saíram disso, alguns ministérios bem conhecidos no Brasil começaram com o PWCW e explodiram. Então, são coisas que só Deus pode fazer. A gente só fica dando risada e participando, né? Então, além desses duas básicos aqui, então, o que eu ia falar, né, que eu acabei esquecendo, é que é engraçado, quando as pessoas olham isso de fora, elas imaginam que a Global é um lugar onde tem centenas de missionários trabalhando, e quando eles chegam aqui, eles veem que é meia dúzia de missionários orando numa sala de oração. E eles falam assim, mas como é que vocês conseguem fazer tanta coisa com tão pouco recurso humano? Porque, na verdade, tudo que a gente conquista nos lugares espirituais, né? A gente não conquista nas atividades. As atividades, se elas começam sem a ação do Espírito, são obras mortas, e obras mortas são estéreis, né? Obra é estéril. Fruto multiplica, mas obra é estéril. Então, o segredo está na tua intimidade com Deus. Então, além desses 2 prédios que a gente hoje está fazendo as atividades, a gente está reformando um auditório no centro de Curitiba, num lugar chamado Largo da Ordem, um centro histórico, né? É um auditório para 200 pessoas, e a gente está começando o Justa Causa, esse outlet humanitário, chama Justa Causa. Tá dando um pouco de uns cortes, assim, tá? Mas, Assis, assim, até para o pessoal que não conhece, o que é o PWCW, como é que funciona, como é que, de repente, tu vai contar aí para o pessoal entender, e eu estou num outro país, outra cidade, eu quero trazer isso para minha cidade, como é que funciona isso aí? Conta assim para o pessoal, para todo mundo poder entender direitinho como é que é. Então, eu falei, Rodrigo, anteriormente, que em 2011, Deus girou uma chave na minha vida, né? Então, mais ou menos desde 2006, o Senhor vinha falando para mim dar a volta em Curitiba a pé orando. Só que quando Deus falou isso, por causa da minha família se envolver muito com a parte mística, de profecia, essa coisa do eis que te digo e tal, eu vi muita profetada também. Não sei se pegou aí, tá cortando ou deu para pegar? Não, assim, tá cortando muito. Daí a voz tá sendo tipo voz de Darth Vader, assim, né? De robô, não deu para entender. Toda essa fala aí, quando tu começaste a falar agora, não deu para entender nada. Tá, vou voltar aqui, né? Em 2006, Deus mandou dar volta em Curitiba a pé orando. E eu resisti isso porque eu tinha vindo, depois que a minha família começou a se envolver com missões e tal, eu vi muita profetada, muito isso que eu te digo, muita profecia torta. Então, o que aconteceu? A galera tá falando que é porque você tá em Osório, por isso que tá dando corte.
Estou em Porto Alegre. É. É porque ele É em Porto Alegre, tá dando quarto. Meu Deus. Então, beleza. Aí o que aconteceu, Rodrigo? Eu resisti dar a volta na cidade a pé e eu montei dentro de mim para justificar a minha não obediência ao Senhor, porque ele falou de várias maneiras para várias pessoas, eu montei um sofisma, um conselho falso. Eu falava assim, não, Jesus já conquistou tudo na cruz, então não tem que fazer sacrifício. Né? Eu lembrava daquela musiquinha lá, tudo que Jesus conquistou na cruz. Né? E eu falava isso, não, ele já fez o sacrifício, eu não preciso fazer. Só que aí aconteceu de o Senhor me mandar para a Bulgária. Né? Nós fomos para uma viagem para a Bulgária. Quando a gente chegou na Bulgária, o Senhor me deu uma palavra. Na verdade, Rodrigo, tá travando aí o teu vídeo também, cara. Deve ser o meu aqui. Se o pessoal tá ouvindo, tá beleza. Eu vou ver depois lá, depois quando a gente botar no canal, eu vou ver. Então pode ir conversando aí, tá vai bom. falando. Então eu vou continuar aqui. Então o Senhor me mandou para a Bulgária e quando a gente chegou na Bulgária, que a gente desceu no aeroporto de Sofia, o Senhor nos deu uma palavra que ele ia me ensinar o que significa ser um príncipe, um intercessor. E já no caminho, nós saímos de Sofia e fomos para o interior da Bulgária, para uma cidade chamada Plovdiv. A gente estava num carro em 5 irmãos, né? 2 brasileiros, 1 argentino e 2 búlgaras, né? E o argentino a gente queria jogar para fora, mas não dava, né? Por causa do testemunho. Tô brincando. E aí a gente começou a orar, tal, e o Espírito desceu de um jeito, cara. Eu não sei se vocês já experimentaram, algum irmão que está ouvindo aí, quando o Espírito vem e achata você, assim, que parece que é um peso, né? A gente fala que é o peso da glória. E a irmã que estava dirigindo teve que encostar o carro no acostamento. E aí eu comecei a falar num dialeto que eu discerni que era um dialeto, tipo, da região lá. Ele tinha muito quitano, cigano, né? E eu interpretei o que eu estava falando em língua. Estava falando, é como se o Senhor estivesse falando nos regiões celestiais assim, calem a boca, eles estão aqui em meu nome, deixa eles passarem. Eu falei, que loucura é essa? Que ideia minha, imagina, né, que Deus vai estar falando para os principados, isso. E aí eu perguntei para Deus, Deus, como é que eu sei que isso não é coisa da minha cabeça? Como é que eu sei que é o Senhor que está fazendo isso? E quem estiver anotando, esse é o momento para anotar, porque é uma chave que eu vou dar, que Deus me deu e que é uma síntese, que até hoje eu uso. O Senhor falou assim para mim, ó, aliança gera autoridade, autoridade libera poder, poder estabelece governo e governo coloca ordem no caos. Então foi isso que Deus coloca ordem no caos. E aí ele foi me explicando isso, né? Você tem uma aliança comigo, Assis. Você tem uma aliança comigo, então a sua aliança comigo, eu sou herdeiro de todas as coisas, no céu e na terra. A sua aliança comigo destrói qualquer tipo de acordo político, militar, religioso, qualquer tipo de aliança que tenha sido feita em uma escala menor daquela que você tem comigo, é destruído pelo poder da tua palavra. Eu falei, uau! Porque eu entendi que através dessa aliança de herança que a gente tem com Jesus, eu posso interferir em qualquer tipo de acordo que tenha sido feito aqui na Terra. Então, e aí ele falou, a aliança gera essa autoridade. Então, esse nível de aliança que você tem comigo, te dá a mesma autoridade que eu tenho. Essa autoridade que eu te dou, libera um poder para você fazer o que você precisa fazer. E esse poder gera o governo que precisa ser gerado na Terra. Daí eu falei, tá bom, Espírito, eu anotei isso, por isso que eu sei com tanta clareza hoje. E eu falei, como é que eu sei que isso se torna físico? Ele falou, nessa viagem eu vou mostrar para você. E aí, cara, o que aconteceu foi, assim, ações do nível que a gente lê em Atos dos Apóstolos na Bíblia. A primeira reunião que a gente teve nessa cidadezinha, nós começamos a reunião às 9 da manhã, e ela cruzou o dia inteiro, entrou pela madrugada, foi acabar quase 2 da manhã do outro dia. Né? Um culto, mais de 13 horas de culto, com todo tipo de manifestação, dons, cura, milagre, né? Então assim, foi uma coisa absurda. E quando chegou na madrugada, que a gente já estava no escritório pastoral, jantando,
e um irmão, o pastor da igreja, continuava tocando violão e profetizando sobre a minha vida. E uma irmã, ela se levantou e ela começou a profetizar também. E ela falou de todo o projeto de Deus apostólico. Ela viu uma rede onde ela via 13 peixes que eu colhia, aqueles peixes grandes. Ela falava, isso aqui são 13 apóstolos que você vai restaurar na tua caminhada. E falou várias coisas sobre adoração e tal. E no final, ela falou assim, ó, e para você entender que é Deus que está falando com você, fazem 6 anos que ele está mandando você dar uma volta na sua cidade a pé orando e você está resistindo. Lá na Bulgária, uma búlgara falando isso. E aí, naquele momento, eu trouxe aquele sofisma que estava na minha cabeça. Eu falei, mas Jesus, você já conquistou tudo na cruz. E aquela mulher usada por Deus, ela falou assim, ó, e Deus está me mandando dizer para você que tudo que Jesus conquistou na cruz, você tem que estabelecer na terra. E aquilo foi um chute, né, com os 2 pés no meu peito, né? Acertou uma voadeira, como é que a gente fala aqui, né? Pegou de cara. E aí eu entendi, eu falei, o Senhor nos deu um direito na cruz, mas nós temos que usar esse direito, temos que estabelecer esse direito, né? Porque senão, só que a gente não entende a nossa dupla identidade. É interessante, Rodrigo, que quando Deus chama Abraão, a primeira vez ele fala assim, os teus descendentes serão como o pó da terra, fazendo referência à nossa identidade como homem, físico. Na segunda vez, ele muda, ele fala para Abraão, Abraão, os teus descendentes serão como as estrelas do céu, fazendo referência à identidade espiritual de Abraão. Ou seja, os seres humanos são os únicos seres criados por Deus que eles têm autoridade tanto na terra como no céu. Se você pegar todos os outros seres físicos, eles só têm autoridade na terra, eles não têm espírito, eles não podem ativar o céu. E se você pegar os seres espirituais, como os anjos, os demônios, eles só têm autoridade no céu, eles não podem ativar a terra. Eles precisam de nós na terra. Os únicos seres que podem transitar entre o céu e a terra somos nós. Cara, isso é fantástico, né? É a nossa dupla identidade, tanto homem como espírito. Né? Claro, os que são nascidos de novo, porque quem não é nascido do espírito é carne, é criatura. É como se fosse um animal, só vive por instinto. E o instinto ele é impulsionado, né? O instinto ele é alimentado por influências. Por isso que muitos de nós não conseguimos acessar o nosso propósito, não conseguimos acessar a nossa identidade, porque a gente é instintivo, né? A gente vive pelos desejos. Tá aí os apps mais usados desse tempo, né? Que correspondem aos 7 pecados capitais, né? iFood, gula, né? E assim vai. Então, nós precisamos, de novo, voltar para essa origem do nosso entendimento do homem espiritual. Passando isso, eu continuei a viagem, nós fomos para uma outra cidade na Bulgária, e aí foi fantástico, foi a primeira sala de oração que a gente deu origem lá na Bulgária. A gente foi para o centro cultural da Bulgária, que não é a capital, não é Sofia, é uma outra cidade. E o pastor falou para nós assim, ó, tem uma pastora de Corinto, da Grécia, que ela se mudou para cá, e ela sentiu no Senhor que vocês precisam almoçar com ela. E a gente foi almoçar com essa pastora presbiteriana lá da cidade de Corinto, na Grécia, que estava na Bulgária. Quando nós chegamos na casa dessa irmã, ela disse para nós, ó, o Senhor nos mandou montar uma sala de oração aqui, mas eu não sei como. Eu sou professora de música, então o que eu estou fazendo? Pegando os meninos búlgaros, ensinando música para eles. Eu sei o lugar, e Deus me falou para eu levar vocês lá. Só que esse lugar é impossível da gente fazer a casa de oração lá. Daí eu falei, vamos lá orar. Nós fomos, era um museu de guerra da Bulgária. O museu estava fechado, mas a gente conseguiu permissão lá com segurança para entrar, e ele deixou nós entrar, e nós entramos e oramos naquele lugar, ativamos aquele lugar. Alguns meses depois, a gente recebeu notícias do que, olha só o que aconteceu, Rodrigo. Essa pastora, ela orou por um senhor paralítico e o cara foi curado. E aí, esse cara foi contratado pela prefeitura da cidade para ser segurança do museu. E começou a interceder em favor da pastora para a prefeitura ceder o espaço para ela. E a prefeitura cedeu e aquilo lá virou uma sala de oração. Absurdo, cara, absurdo. De lá da Bulgária, tem mais uma na Bulgária que é super forte. A gente foi para uma outra cidade para fazer um impacto evangelístico numa cidade de ciganos. Nós chegamos na cidade às 3 da tarde, um pastor italiano recebeu a gente.
E ele falou assim, eu não sei se os irmãos conhecem as figuras a cultura cigana, né? Mas a cultura cigana, ela é bem, assim, indisplicente, indisciplinada. Eles não param quieto, eles não... Cigano é assim, né? A maioria, por natureza. E aí ele falou, ó, não fiquem com muita expectativa, porque não deu tempo de anunciar que a gente ia ter irmãos de fora aqui. Mesmo assim, a gente alugou um teatro que estava abandonado, mas a gente está esperando lá umas 50 pessoas no máximo. Aí a gente falou, não, para nós, número não, né? E nós fomos para o teatro às 8 da noite para ministrar. Quando a gente chegou lá, tinha 660 ciganos no teatro. O teatro estava lotado. E nós fizemos, estava eu mais um amigo, eu fiz a adoração e ele pregou. E quando ele fez o apelo para conversão, todos os ciganos receberam Jesus como Senhor. E aí, assim, claro que todo mundo ficou... Assim, a gente entendeu que era Deus pelo ambiente de glória que estava no lugar, pela manifestação do poder de Deus, mas mesmo assim eu duvidei. Por quê? A tradução estava sendo feita do espanhol, do portunhol, né, para o búlgaro e do búlgaro para o quitano. Né? Então, você imagina. Aí eu falei para a menina que estava traduzindo, uma menina de 21 anos que já falava 6 idiomas, imagina isso. Eu falei para ela assim, ó, faz de novo o apelo, porque talvez na tradução tenha saído alguma coisa errada. E ela fez de novo o apelo, e de novo todo mundo recebeu Jesus como Senhor. Então, naquele dia nasceu uma igreja. E a constatação disso veio no dia seguinte, porque no dia seguinte a gente fez um outro culto, e quase toda a cidade estava lá. Mano, isso foi... A gente estava atônito, né? Porque, cara, não tinha controle nenhuma daquilo. Não é porque a gente era grande apóstolo, não era por nada. A gente simplesmente estava atônito. E de lá nós fomos para a Espanha. Quando nós chegamos na Espanha, algumas outras coisas aconteceram também fantásticas, né? Lembre-se que eu estou contando isso porque Deus falou para mim que ia mostrar a nossa autoridade e como ele nos via como príncipes que exerciam um governo real aqui na Terra. E nós fomos para Málaga, né, que é uma região onde você consegue ver a África, a 15 quilômetros está o Estreito de Gibraltar na África, né, pertinho do Marrocos lá. E aí o Senhor colocou no nosso coração assim, pergunte por que o nome da cidade é Málaga. Aí eu passei o dia perguntando para todo mundo, ninguém sabia. Fui no museu, não tinha informação. Procurei no Google, também não encontrei nada. Aí eu achei estranho, né? E no verão, lá na Europa, geralmente o sol se põe bem tarde, né? 10, 11 horas da noite. E a gente tá voltando pela praia, na beira do mar, assim, para ir pro hotel onde a gente estava. Quando eu estava entrando no hotel, eu falei pro meu amigo, cara, eu tô decepcionado, porque eu entendi que o Espírito tinha mandado eu perguntar por que a cidade chama Málaga, mas ninguém sabia. Aí Deus falou pro meu amigo assim, ó, volta pela praia 1 quilômetro, vocês vão encontrar uma estátua. Leiam o que está escrito na estátua e vocês vão entender. Aí nós voltamos, encontramos a estátua, era uma estátua de uma feiticeira, Ciro Fenícia, e embaixo estava escrito assim, ó, deusa Sírio-Fenícia trazida durante as conquistas das terras espanholas. Daí é o nome da deusa, Malac. E aí Deus falou, o nome da cidade é em referência a essa deusa. Málaga é Málaga por causa dessa deusa, Malac. E aí o Espírito ministrou nosso coração. Imponha a mão na estátua e retire toda a autoridade que foi dado para ela nessa região. Mano, o que você pensa sobre isso, né? Quando Deus fala isso para você é um menino do interior do Paraná que até pouco tempo atrás não sabia falar português direito e estava na rua perdido, né? Mas a gente entende o poder de Deus, colocamos a mão lá e falamos isso. No outro dia nós fomos ministrar num culto caseiro, num apartamento de um irmão, tinha 13 irmãos, metade era estrangeiro e metade era espanhol. Diante de Deus, Rodrigo, eu peguei meu violão, ó, eu tô com o violão aqui, irmão, eu peguei meu violão e eu toquei os primeiros acordes. Quando eu toquei, a presença do Espírito tomou o lugar, cara. Foi todo mundo pro chão e todo mundo começou a chorar. E eu fiquei sem saber, sem entender nada. Porque eu nem tinha cantado nada, Rodrigo. Eu não tinha falado nada, eles não me conheciam, entendeu? E foi um derramar de Deus e o pastor da cidade falou assim, rapaz, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Fazem 5 anos que eu tô aqui e eu nunca vi isso. Nunca vi. E aí... a gente entendeu que o Senhor estava ali, né, ministrando no nosso coração.
Um irmão encasquetou que a gente tinha que ir num lugar chamado Porto Banús. Porto Banús, para quem não conhece, é a segunda marina mais famosa da Europa. A primeira é San Marino, em Mônaco, e a segunda é Porto Banús. Essa marina é onde o rei Dom Juan, ele guarda lá os iates dele, é uma coisa assim, só para busilionário, né? E eu falei assim, Deus, o que a gente está fazendo aqui nesse lugar, né? O iate do rei, um iate preto e dourado, né? Eu peguei um menu, né, de um restaurante só para ver, né? A brincadeira, meu Deus, absurdo. Eu não entendi nada, Deus, por que você falou para esse irmão que a gente tinha que vir aqui? Aí eu andando e me chamou a atenção um prédio bonito que tinha. Eu falei, irmão, e esse prédio, o que é? Ele falou, isso aí é o Banco Central da Maçonaria aqui na Espanha, na Europa. Imediatamente o senhor falou para mim, vai lá e impõe as mãos e fala que toda a riqueza que foi usurpada das nações deve ser transferida de novo para elas. Mano, eu peguei e fiz de novo. Né? Eu acho por fé, vou saber. E eu só entendi, olha como que são as coisas, Rodrigo, porque na época eu não entendia nada de nada dessa questão espiritual, desse poder espiritual. Esse ano passado, eu fiz outra viagem para a Europa, eu fui para 13 países, alguns da Europa, outros da África e outros do Oriente Médio. E aí o que aconteceu? O Senhor me falou quando eu estava na Europa dessa vez assim, ó, no passado, os europeus trouxeram o evangelho e roubaram a riqueza de vocês. Agora vocês vão levar o evangelho de volta para a Europa e eles vão devolver a riqueza para vocês. E aí eu entendi o que Deus tinha me falado lá atrás, né? E aí nós fomos para um outro lugar chamado Relés de la Fronteira. E essa experiência para mim foi fantástica. Por quê? Relés de la Fronteira é uma cidade pequenininha. Quando a gente chegou lá, a irmã, que era a nossa anfitriã, levou a gente para um hotel 6 estrelas. Hotel, assim, daqueles de cinema, cara. E eu falei, Deus, por que isso, né? E assim, eu sou um cara simples, cara. Eu evito esse tipo de mundo, assim, né? E Deus falou, eu quero que você entenda quem que você é diante de mim. Eu quero que você entenda a autoridade que você tem. E o Espírito se movendo, Rodrigo, de um jeito. Aí nós saímos para jantar, e eu e um amigo. A gente sempre estava, eu e esse amigo que chama Vinícius, o nome dele. Vina. E só quem é de Curitiba sabe o que é Vina aqui, né? Para os outros, Vina não faz sentido nenhum. Mas o apelido desse meu amigo é Vina. E aí Deus falou assim para nós, quando a gente saiu para jantar em Relés de la Fronteira, vira à esquerda, vira à direita, parava no lugar e o Espírito falava, orem pedindo perdão por derramamento de sangue. Aí fomos em 19 lugares assim. E Deus falando para nós o que aconteceu naqueles lugares. Cara, só para citar esse primeiro que eu falei. Nesse primeiro era uma praça, tinha 3 igrejas católicas, no meio da praça tinha um pelourinho e uma valeta que ela ia até o porão da catedral da cidade. E Deus mandou a gente pedir perdão por derramamento de sangue nesse lugar. No outro dia, a pastora disse que na época da Inquisição, a galera era levada para esse lugar para ser morto. E o sangue deles escorriam por essa valeta até onde é a catedral da cidade hoje. Olha isso. Literalmente, o Espírito contou para nós a história da cidade. Ele contou exatamente o que acontecia lá. No outro dia, nós fomos fazer um culto num centro comunitário lá na Espanha. Foi muito engraçado, porque não tinha ninguém no culto. Só tinha gente e um senhor fumando. Né? E aquilo ainda me irritou, porque eu lembro que eu estava fazendo o louvor, né? E aquele cara fumando e aquelas cadeiras vazias. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não estou entendendo nada, né? Mas fizemos o culto mesmo assim, só com aquele cara lá. No final, a pastora que estava recebendo a gente falou, ó, esse irmão aí, ele trabalha pro governo. E ele quer levar vocês para almoçar e quer levar vocês num lugar. Eu conheço ele, podem ir, tranquilo. Daí eu falei, tá bom, fomos, né? Esse irmão levou a gente numa fazenda, num restaurante daqueles top, assim, que ninguém sabe, só os magnatas. Mais uma vez, cara, comemos uma comida fantástica. Pra você ter ideia, o teto do restaurante era feito de ramon, né? A gente chama presunto, lá é o próprio pernil do porco, né? Pendurado, assim. Centenas de pernis. Nós comemos que nem rei. Daí ele nos levou para um aras. Quando chegou nesse aras, ele falou assim, olha, eu quero que vocês saibam quem eu sou. Eu sou cavaleiro do rei. E na festa do aniversário do rei, sou eu que faço uma apresentação para o rei da Espanha. E eu quero fazer essa apresentação para vocês.
Então tinha um círculo onde ele foi lá, vestiu toda a roupa, do aparato que ele fazia para o rei, vestiu o cavalo dele com todo o aparato, e ele fez a apresentação que ele faz para o rei, uma vez por ano ele fez para nós, só para nós, ali. Eu falei, cara, que loucura é essa? Aí o Espírito falou, é assim que eu vejo vocês são príncipes, vocês são autoridades, e é assim que vocês têm que se ver. Então, Rodrigo, a partir disso, aí outras coisas aconteceram nessa viagem. De lá a gente foi para a Inglaterra, a gente nem ia para a Inglaterra, mas uma amiga pediu ajuda para nós em Londres, e a gente foi para Londres, conhecemos lá o IHOP, ficamos na sede do IHOP em Londres com a Jaqueline Lodos e o Elcio Lodos, né? Foi o nosso primeiro contato lá, e ela nos deu um treinamento na época, depois a gente nos tornamos amigos e tal. E o Senhor não me ensinou muita coisa. Eu voltei para Curitiba, claro que a primeira coisa que eu fiz foi dar a volta na minha cidade a pé, né? Foram 7 dias, 153 quilômetros caminhando, né, em volta da cidade. E a profeta lá do Búlgara, quando ela me deu a palavra do Senhor, ela falou, quando você fizer isso, o Senhor vai colocar autoridade específica contra demônios que agem na área de vício e na área de sexualidade. E vai transformar o coração da sua esposa em um só com o teu, porque até agora não é. E era verdade, a gente tinha grandes crises na minha casa, porque a minha esposa não entendia nada, né, dessa coisa ministerial e de ter fé, né? Mulher gosta de segurança, né, cara? Imagine você vivendo, crendo que o Senhor vai suprir as suas necessidades, né? É claro que a minha maneira de crer nisso não é deixando de trabalhar, pelo contrário, uma das escolas que a gente tem aqui fomenta empreendedorismo. A gente forma empreendedores para trabalhar no campo, mas o nosso trabalho nunca foi com base no salário, nosso trabalho sempre foi com base no propósito. Tanto que eu já fui gerente de restaurante, já fui gerente de loja, já fui gerente de transportadora. Sempre quando perguntavam para mim qual que é a sua função aqui, eu sempre falava, sou missionário. Porque eu nunca me via como... A atividade não determinava quem eu era. A atividade, para Deus, não faz diferença, faz para mim. Então, é o meu propósito que determina quem eu sou, não o que eu faço. Né? Se eu vou ser motorista, médico, desde que eu entenda quem eu sou no Senhor, desde que eu entenda... Eu sempre falo assim, se a gente fosse falar sobre propósito aqui, a gente deveria falar sobre santidade. Porque a nossa ideia de santidade é totalmente distorcida. Para nós, santidade é ser separado do pecado. E, na verdade, não tem nada a ver com moral. Santidade é você ser separado para um propósito, é você ser consagrado para algo específico. Então, se você se desvia desse algo específico, qualquer coisa que você faça, seja boa, seja má, é profano. É obra morta, não serve para nada. Só vai estar ativado espiritualmente se estiver dentro do teu propósito. E eu entendi isso a partir desse momento aí. Ainda bem que vocês não estão me vendo, que eu dei um chute agora no celular aqui. Vocês estão ouvindo, né? Então, Rodrigo, a partir desse momento que eu dei a volta na cidade, que eu falei que virou uma chave na minha vida, cara, a minha vida tomou uma outra proporção de espiritualidade, de intimidade com Deus, e foi a partir daí que eu fui para 51 países, e eu vi quedas de presidente. O senhor falou para nós, 10 dias antes do presidente do Egito cair em 2013, que ele ia cair. Ele contou para nós. Ele falou numa das intervenções do PW aqui em Curitiba, que é na frente de uma estrutura egípcia que tem aqui, que só tem aqui na Califórnia e lá no Cairo. Ele falou, daqui 10 dias eu vou derrubar o presidente do Egito. Orem por isso. Passaram-se 10 dias o presidente do Egito, houve um golpe em 2013, você pode pesquisar na internet, aí o presidente do Egito caiu. Né? E os irmãos que estavam comigo podem dar testemunho disso, mas tem no meu Face, você pode ir lá atrás e ver isso. Outro dia, eu não vou contar tudo, mas só para os irmãos entenderem. Nós fomos orar na Praça da Ucrânia, porque Deus mandou a gente orar lá. E ele falou assim, daqui 7 dias a Rússia vai atacar a Ucrânia. 7 dias depois eu estava contando isso numa aula de TED lá em Campinas, um amigo meu veio com o computador, melhor dizendo, um aluno, veio com o computador e mostrou aqui, ó, a Rússia acabou de atacar a Ucrânia, no 7º dia, na hora que eu estava contando na aula. Eu, inclusive, tinha visto o Gu aí, não sei se ele está ainda, ele pode confirmar isso, que o Gu foi um dos alunos e depois se tornou obreiro lá na base de Campinas.
Então, meu amigo, são muitas emoções. É fantástico o que o senhor tem feito a partir de então. Depois o Ivens também estava aí, pode contar junto comigo, né? A experiência que a gente teve na Coreia do Norte, na China e na Rússia, né? Num momento assim muito singular com relação à posição da Coreia do Norte no mundo. O senhor mandou a gente ir para lá e a gente entrou lá de uma maneira bem arriscada, né? Porque a princípio nós iríamos para levar um investimento, esse investimento não saiu e uma das autoridades de lá nos disse que se a gente fosse sem esse investimento a gente não saía. E a gente já estava na China nesse momento. E nós fomos orar e Deus falou, não, vocês podem ir que eu vou mostrar para vocês que não é o dinheiro que vai determinar se vocês fazem o que fazem, sou eu. E a gente foi, entramos, saímos, levei meu violão para todos os lugares, andei com a minha Bíblia em todos os lugares, não tomaram meu celular, eu levantava toda a madrugada para orar no edifício que eu estava, e nós fizemos atos proféticos nas ruas da Coreia do Norte, Pyongyang, e não teve nenhum problema. Show. E, tá, mas voltando assim, então o PWCW, ele é o quê? Ele é um movimento, ele é um ministério de arrependimento, oração, adoração? Como é que tu classifica isso, conceitua isso? O PWCW, a sigla significa Prayer and Worship Connecting the World, né? Oração e adoração conectando o mundo. Ele é um movimento de arrependimento público. Né? Resumindo é isso, o movimento de arrependimento público. Então o PWCW nasceu logo em seguida que eu dei a volta em Curitiba, né? Nós começamos aqui algumas movimentações na cidade, algumas escolas proféticas, um outro movimento chamado A Porta, na porta de um shopping, e nessa situação aí, o que aconteceu? Eu estava num momento a gente estava ajudando a levantar o CCL, Centro de Capacitação de Líderes, que é uma das bases da Jocum aqui em Curitiba. Nós somos cofundadores do CCL aqui. E o Senhor falou assim para mim no dia da minha meditação, eu quero mais tempo com você. E eu, naquele momento, mal e porcamente, conseguia fazer 1 hora por dia de meditação e intercessão. Parar para fazer isso. Fazia dia sim, dia não. E eu falei para Deus, quanto tempo? E Deus falou, 3 horas. E eu comecei a levantar às 5 da manhã até às 8 da manhã. E num desses dias, eu comecei estava no meu quarto fazendo esse tempo, e o Senhor, eu tive uma visão, né? Eu vi o mundo, o globo, né? E um anjo vinha no globo e enfiava um cetro no meio do globo e ele gritava, justiça e juízo. E vinha um outro anjo e falava assim, eu estava olhando a cena e falava assim para mim, é necessário que venha justiça e juízo para que os povos recebam amor e misericórdia. Aí eu fiquei pensando, cara, que na minha cabeça sempre foi o inverso. Primeiro vem amor e misericórdia, para depois vir justiça e juízo. E eu falei, Deus, que história é essa? E Deus falou assim, Assis, se eu derramo amor e misericórdia antes de derramar justiça e juízo, o amor e a misericórdia vão ser usurpados. Primeiro eu tenho que alinhar, para depois abençoar. E ele falou assim para mim, eu quero que você comece um movimento de arrependimento público, que você vá para os 5 continentes, que você levante um grupo de intercessores, adoradores e profissionais de mídia, e você vá nesses lugares e você vai começar o grito de guerra dos últimos dias. Aí eu falei, cara, que loucura, mas né, Deus mandou eu dar volta na minha cidade. Eu demorei 6 anos, agora ele está mandando dar volta no mundo. Aí eu entendi, né? Seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Mas eu aprendi a fazer prova para entender se era Deus que estava falando comigo, né, Rodrigo? E eu falei, tá bom, se é para começar, eu vou começar pela minha cidade e esse negócio vai dar certo aqui. E eu vou fazer de um jeito que não é qualquer um que vai, né, para testar mesmo as pessoas. Então eu comecei a fazer as movimentações às 11 horas da noite, sexta-feira, no centro da cidade, nos lugares históricos. Então o senhor deu algumas orientações, né? Vá nos lugares históricos, nos pontos zeros, dobre o joelho e peça perdão pelo pecado da cidade como se fosse seu. Né? E faça isso usando um tripézinho, adoração, intercessão e proclamação da palavra. No primeiro dia que a gente fez isso, cara, e eu sou jucumeiro e você também, o ex-me aqui, ele... Oi. Olha só, a gente tem 1 minuto, eu vou encerrar aqui e a gente vai abrir, galera, de novo, vamos continuar a conversa, tá? Entre lá, já te chamo de novo, tá, Cis? A gente tem
20 segundos. Então encerro aqui e já abro novamente a nossa conversa para a gente continuar ouvindo o Assis. Para aí que tá de joelho e lá tu volta para nos contar o que aconteceu. Tá bom? Galera, já fiquem aí, não vão embora que a gente vai continuar e tem muito mais conversa ainda. Tá? Vamos lá. Já, Assis.